E sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso OvoCast. Hoje a gente tem uma convidada super especial e esse episódio é em homenagem, né, ao mês das mães. A gente vai ter assim uns assuntos bem interessantes para cada mamãe aí que está nos assistindo e também para os papais, né, que colaboram com a mamãe ali naquele momento da maternidade. E para quem quiser se interessar, as cuidadoras, babás, esse assunto vai ajudar todo mundo, eu tenho certeza. E antes de apresentar a nossa convidada de hoje, estou aqui com Lícia, diretora da Ovo Novo. Olá, bom dia, pessoal. Mais uma vez estamos aqui, super animados para mais um OvoCast. Tem muita coisa boa, muita novidade. E vamos lá. Antes de a gente dar continuidade, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal. Ativa o sininho também para você ser notificado sempre que a gente trouxer mais episódios. E acompanha a gente também nas todas as redes sociais da gente. Instagram, Facebook, TikTok. Estamos em todos os canais. E oficialmente apresentando, doutora Maiara, seja muito bem-vinda. Obrigada por sua participação. E se apresenta aqui para a audiência, para te conhecerem melhor, fique à vontade. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a doutora Maiara, eu sou pediatra, sou mãe também, acho que isso conta mais do que ser pediatra. A experiência ali, né? Com certeza. Sou mãe de um menininho de 5 anos, uma menininha de 1 ano e estou muito feliz de estar aqui com vocês, é um prazer. Muito obrigada. A doutora Maiara, ela também está representando aqui a Vaciamar, né, que é uma clínica de vacinação aqui, referência na nossa cidade, né, que aqui nesse episódio está sendo patrocinadora aqui desse momento tão importante, né? Isso, doutora? Isso. E para a gente iniciar, né, eu queria trazer logo uma pergunta assim, que eu sei que todas as mamães estão num momento que todo mundo quer saber, que infelizmente é sobre essa questão dessa virose que está tomando conta das nossas crianças, né, nesse período. É sempre comum, né? E assim, doutora, eu queria que você orientasse as mamães, nós mamães, né, que somos todas mamães Isso. aqui. Estamos sofrendo, né, com esse Exato. momento aí. Eu também estou sofrendo. Quais são, assim, as orientações, as indicações, os cuidados que nós podemos ter para prevenir, né, essa virose? Assim, sempre essa época é uma época que tem muito vírus circulante, né? Muitos vírus respiratórios, então é comum ter um aumento de casos nessa época. A prevenção, basicamente, é o que a gente sabe desde sempre. Então, assim, alimentação saudável para manter em dia a imunidade das crianças, né? Claro que as crianças já têm uma imunidade um pouco mais baixa que os adultos, por isso que eles acabam adoecendo um pouco mais. E aí tem a escola, que eles têm contato com outras crianças, acaba que a gente não tem tanto controle, né? Verdade. Então, assim, lavar sempre as mãos, higienizar as mãos, evitar ambientes muito fechados, ambientes com pessoas doentes, né? E é isso, e torcer para que eles não adoeçam tanto e não peguem nada muito grave, porque, assim, na escola a gente não tem o controle que em casa a gente tem, né? E aí eles adoecem, é frequente adoecer nessa época mesmo. E eu tô vendo que esses dias, além do normal, tem mais vírus circulantes. Então, tá muito assim, é uma virose atrás da outra e as mães não têm paz, não. E Tá muito difícil. até eu tô assim, a gente passou a pandemia do Covid, né? Mas eu acho que assim, os cuidados Tem que têm que manter. permanecer, porque passou o Covid, mas vem outras viroses, outras doenças, e a gente fica naquela, né? Tem que estar sempre alerta. Eu acho que o cuidado maior ainda tem que ser com os bebezinhos, né? Que eles não têm vacina, a imunidade é baixa. Os maiorzinhos geralmente têm um quadro mais leve, né? Claro, é incômodo para os pais, é trabalhoso, né? Eles têm que ficar em casa, às vezes não conseguem ir para a escola. Mas eu tô vendo uma gravidade maior nos pequenos, como sempre é, né? Porque eles têm pouca imunidade, pouca defesa. Então, acho que a gente tem que tentar mesmo guardar os pequenininhos para evitar deles pegarem, né? E assim, aproveitando, né, a sua fala, eu acho muito importante, né, a gente trazer aqui a conscientização de pessoas que estão ao redor
pra não ficar beijando a Isso. mãozinha do bebê, né? O bebê tem muito esse hábito, né? De tudo querer levar Vai pra na boca, boca. principalmente a mão. A minha pequenininha mesmo, A ela mão o ama dia estar com todo a na mão. Tudo na boca. E às vezes as pessoas, né, por mais que a gente tenha cuidado, às vezes quando vem uma Você pessoa, quer descuida. logo indo pra mão dela, né? Dar beijinho. Pega, babeja, Então, né? né, principalmente como você falou, é uma imunidade muito baixa e a gente tem que ter muito E cuidado. até quem vai visitar, às vezes o pessoal tá sentindo alguma coisa, a garganta tá só arranhando. Mas É melhor isso evitar, pro né? bebê, um vírus que pra gente causa só garganta arranhando, pro bebê pode ser alguma coisa de mais gravidade, né? Então eu acho que com o Covid melhorou, mas a gente tem que manter essa consciência sempre, né? De cuidar dos bebezinhos. E assim, você entrou aí até num ponto muito importante, que é a questão da vacinação, né? A importância da gente manter em dia, não é algo que é muito doloroso, eu digo por experiência própria, quando a gente vê lá, dando aquela furadinha que a bebê chora. Mas é pro bem. Mas a gente tem que, né, sempre estar atento ao quadro de vacinação, se está em dia, se está atualizado. Sim. Conta um pouquinho pra gente, doutora, como é que influencia, né, na saúde do bebê essa importância da vacinação? A vacinação é de extrema importância, assim. A gente tem um calendário muito completo, né, do SUS. Claro que tem poucas vacinas que não contemplam no SUS, mas a gente tem um calendário muito completo e é muito importante para a proteção das nossas crianças. Não é nenhuma vacina que está lá é em vão, assim. Então, tem proteção contra a meningite, pneumonia, tem a influenza, né, a gripe, agora é o Covid. Então, eu acho que a mãe não pode deixar de vacinar os filhos, porque é de extrema importância. São doenças prevalentes que a vacinação realmente salva vidas. E agora a gente entra no assunto que a gente é suspeita para falar, né, Lícia? Que é a questão da alimentação, que é a questão da importância do ovo, porque, assim, todos os nossos episódios a gente faz questão, né, de salientar a importância da nutrição do ovo, quanto ele é completo, enfim. Mas, assim, para criança... você tem total propriedade para falar, que eu né? sou suspeita também, que em casa a gente ama ovo. Todo dia, no café da manhã, às vezes na janta, ovo não falta em casa. Então, eu sou suspeita também. E assim, conta um pouquinho pra gente sobre a importância, né, para a criança. Para os adultos a gente sempre vem falando, mas focado na criança, qual é, assim, realmente a O ovo importância? é muito completo, assim. Ele tem uma proteína de alto valor biológico. Ele tem ômega 3, ômega 6, tem vitamina A, D, E, K, tem ferro. Então, assim, é um alimento super completo. E eu acho legal do ovo, porque tem uma fase, não sei se você ainda não, se vocês vivenciaram, que a criança rejeita carne, rejeita frango, não quer comer. E, assim, o ovo supre essa negação, né? Essa rejeição das carnes, porque tem ferro, tem proteína, e ele é muito versátil, né? Você pode usar em receita doce, em receita salgada. Em casa, pelo menos, eu uso panqueca de banana, faço omelete, ovo mexido, Muitas variações, muita variação. né? Então, consegue. assim, a criança não enjoa, né? Porque carne, aí eles enjoam, não querem mais, e cospe. Então, assim, o ovo você sempre consegue introduzir de um jeito ou de outro, e ele é super completo, é super, super importante para a nutrição da criança. Até para fazer uns pratos divertidos, né? Sim. Fazer aquela decoração com ovo. Dá para acrescentar isso de uma forma bem lúdica, né? Dá. E divertida para a criançada. Sim. E assim, doutora, até uma dúvida bem pertinente para o momento que eu estou passando, que eu vou passar, na verdade, daqui a pouco, que é a questão da introdução alimentar, né? Como é que qual é a indicação da introdução alimentar? Em que momento a gente pode começar oferecendo ovo? Como que você orienta sobre essa questão? A gente começa a introdução alimentar aos 6 meses, né? Tem algumas orientações da criança ter os sinais de prontidão, mas basicamente aos 6 meses a gente começa. E o ovo já pode ser introduzido desde o começo. Então, 6 meses já pode introduzir gema, clara, que antigamente não ofereciam acho que era a clara, né? Porque
tinha a questão de alergia, mas hoje não. A gente introduz tudo aos 6 meses. Tem uma questão que chama janela imunológica, que o ovo é um alimento um pouco alergogênico, né? Que pode causar alergia. Mas se você introduz cedo, entre 6 e 9 meses, a chance de alergia diminui. Então, a gente já começa a introdução introduzindo o ovo mesmo. Não tem restrição nenhuma. Uhum. A minha de 5 anos, a primeira coisa que eu dei a ela, quando ela fez 6 meses, foi um ovo. E ela amou. E a de 2 anos, eu digo a ela que o que salva ela é ovo, porque ela não come, parece um pintinho, sabe? E aí, quando ela não quer nada, você quer um ovo? Ela, quero. Aí eu digo, graças a Deus. Aí come um ovo, pronto, tá alimentada. Né? E é bastante nutritivo, né? A gente fica até despreocupada se eu mesmo faço isso às vezes. Não quer jantar, não quer comer. Vamos comer um ovinho? Um ovinho sempre vai. Sempre vai. Come um ovinho, pronto. Já vai dormir tranquila. Essa que é a parte, assim, importante, né? Da gente também sempre ficar ali acompanhando as vontades da criança, os desejos da criança. E sempre que ela, não quero tal coisa, então vamos partir aqui. Até porque, né, o alimento, um dos mais nutritivos que a gente tem. E que bom que a gente consegue, né, introduzir ali desde o início, né? Quanto mais cedo, pelo melhor, que você falou, quanto mais cedo. Tentar evitar retardar, porque às vezes o pessoal tem medo de alergia e acaba evitando, vai protelando para introduzir. Isso pode piorar, assim, dá uma tendência de aumentar o risco de alergia. Então, deixa eu perguntar, a gente está falando de alimento e você até falou que às vezes a criança não quer. Tem aquela fase de seletividade, né? Que a minha passou, eu acho que foi por volta dos 2 aninhos. Isso. E aí, o que você orienta quando a criança está nessa fase de não querer nada, de estar naquela fase de escolher o que quer? A orientação, assim, tentar sempre oferecer. Essa fase é comum. Assim, depois dos 2 anos... o crescimento começa a ser um pouco mais lento. Que o primeiro ano é um crescimento boom, rápido, né? Que cresce muito rápido. Entre primeiro e segundo, um pouco menos, mas ainda acelerado. Depois dos 2, diminui bem esse crescimento. Então, diminui também o apetite. Então, diminui o apetite, a criança já começa a entender o que gosta e o que não gosta. Então, a seletividade alimentar entra aí. Então, assim, tentar sempre manter a oferta, mesmo que ele não aceite, põe no pratinho, tenta mudar a forma de preparo para ver se de repente agrada mais de um jeito ou de outro, tentar evitar trocar a refeição por leite ou por alguma guloseima, para que ela não crie esse hábito, porque a hora que passa essa fase da seletividade, provavelmente ele volte a ingerir, comer, né? Mas se você cria o hábito de trocar a refeição, de colocar uma guloseima no lugar, e aí isso cria o hábito, aí fica mais difícil depois de voltar à alimentação habitual da criança. Verdade. Ô, doutora, e nessa fase aí da introdução alimentar, né? A gente sabe que o ovo é super bem recomendado. Mas tem algum tipo de alimento que não é recomendado? Assim, a proibição, né? Seria o sal, né? O tempero, o sal, até o primeiro ano. Até que recomendações atuais falam em pouco sal. Se a família ingere pouco sal, você poderia ofertar. Mas é muito difícil saber o quanto é esse pouco sal para a criança. Então, eu prefiro orientar não colocar sal, né? Pode colocar tudo quanto é temperos naturais. O açúcar também evitar até os 2 anos. Mas alimentos de verdade não tem nenhum proibido. Eu ressalto sempre que tomar cuidado com... sempre eu falo do morango e do kiwi, que são frutas que têm muito agrotóxico. Então, isso pode ser lesivo para a criança. Então, não é que você não possa oferecer, mas tentar oferecer orgânico, tentar achar orgânico para oferecer para ela. Mas não é o alimento em si, o agrotóxico. Isso. Mas todos os alimentos são permitidos. Uma coisa assim, que eu vou aproveitar aqui um momento para a gente tocar nesse assunto, que eu acho que é de muita relevância. A gente vê hoje nas redes sociais, né, um certo auê muito grande com essa questão da introdução alimentar, que existe o certo e o errado. Que, por exemplo, a forma correta é de oferecer os alimentos naquele sistema BLW, né? BLW, que é cortadinho e tudo mais. E assim,
eu já vi alguns casos de crianças que não conseguem, quando não conseguem ali, né, pegar o alimento, que tem uma certa repulsa, e quando a mãe troca a forma, né, faz um amassadinho ali, a criança consegue se alimentar. O que a senhora indica, né? Porque nesse caso, assim, existe um certo e um errado? Olha, eu sempre oriento os pais do meu consultório que não tem certo e errado nessa parte. Assim, é o que vai funcionar para sua família, para os seus filhos. Você pode tentar o BLW e pode não dar certo. Você pode tentar dar amassadinho na colher e a criança pode não aceitar. Então, assim, ou não funciona na dinâmica da casa, entendeu? Então, não tem certo e errado. É o que funciona para a dinâmica da família. Então, você pode misturar os dois? Não tem. A minha experiência própria. O meu filho, eu tentei na colher, amassadinho, ele não aceitava. Eu tive que fazer forçado o BLW. Então, foi ali que eu aprendi até mais sobre o BLW, que na época não era tão em alta assim. Mas eu acho que é o que funciona com a sua casa e com a dinâmica da sua família. Não tem certo e errado. O importante é a gente nutrir a criança, né? Claro, a gente não vai bater no liquidificador, nem passar na peneira, não. É amassadinho, com pedacinhos, porque o intuito é que a criança aprenda a mastigação, aprenda que tem outras texturas além do líquido, né? Porque o leite é líquido, então a gente tem que ensinar para ela que ela precisa fazer o movimento mastigatório, que tem outras texturas, ela precisa se habituar a isso. Então, esse é o intuito da introdução alimentar. Então, se você vai amassar ou se você vai dar em pedaços, eu acho que não é tão importante. Eu acho que aqui o mais importante é a gente deixar o recado de que não existe extremos, né? Porque hoje no digital às vezes é muito extremo demais. Ou tá certo ou tá errado, né? É realmente conseguir entender a sua criança, né? Observar os sinais que ela dá e se adaptar. E ver o que funciona melhor, né? Na maternidade, olha, não tem nada certo e nada errado. É tudo, assim, tudo que vai funcionar pro seu filho e o que vai funcionar pra sua família, né? Não tem esses extremos de jeito nenhum. E também a mãe não ficar se culpando, né? Eu não consegui dessa forma. Eu acho que esse é um dos recados que a gente pode deixar aqui como um ponto de observação, né? Sim. A gente teve um momento, né, nos nossos canais digitais, onde a gente pediu que as pessoas enviassem perguntas, né? Para tirar suas dúvidas. Certo. E agora eu vou ler essas perguntas para a gente ir respondendo, tá? Certo. A primeira pergunta é da Dani Organiza, né? Ela perguntou, eu vou ler exatamente como ela digitou, tá? Meus filhos de 7 e 3 anos são alérgicos. E essa época, onde as noites têm sido muito mais frias, elas têm várias crises. Alguma alternativa para evitar essas crises? Oi, Dani. Obrigada pela pergunta. Eu acredito que ela esteja falando de alergia respiratória, né? De quadros respiratórios. Assim, esse período realmente aumenta mesmo os quadros respiratórios. Em crianças alérgicas, a primeira orientação é em casa, o ambiente, então uma limpeza do ambiente. Então, evitar cortina, tapete, bichinho de pelúcia, procurar não varrer a casa para o pó não subir, né? Então, passar aspirador, pano úmido. A gente controlar primeiro o ambiente dessa criança e, às vezes, aí vai depender de uma avaliação médica. Às vezes eles precisam de um tratamento específico nessa época do ano, porque se eles têm um quadro de rinite alérgica, alguma coisa que exacerba muito nessa época do ano, às vezes eles precisam de um tratamento medicamentoso mesmo nessa época para evitar ter muitas crises. Então aí vai depender do quadro dos seus filhos mesmo. Perfeito. A outra pergunta é da Manu Silva. Ela fez o seguinte questionamento. Qual é o alimento indicado para iniciar na introdução alimentar? Oi, Manu. Olha, hoje em dia não tem mais esse alimento de escolha. Eu sei que, pelo que minha mãe fala, né, antigamente era suquinho de laranja lima, começar com suquinho, depois colocar fruta. Hoje em dia não tem mais uma recomendação de um alimento. Na verdade, você
pode escolher o alimento que você vai escolher, que você vai ofertar para ele. Então, assim, geralmente, a gente fala para começar pelas frutas, porque como a frutinha é doce e lembra o paladar do leite, às vezes a aceitação é um pouco mais fácil. Mas isso não significa que você não pode dar legumes, o ovo, por exemplo, né? Você pode escolher o alimento que você quer e oferecer para o seu filho, sem problema nenhum. Perfeito. Indicamos, tá, o ovo de Indicamos codorna. o ovo. É pequenininho ali, né, já? E agora a pergunta da Laís Campos. Ela falou que o bebê, ela disse assim, meu bebê desperta de 3 a 4 vezes durante o período de sono noturno. Esses despertares podem diminuir após iniciar a introdução alimentar? Oi, Laís. Olha, o sono é sempre uma questão complicada. Não tenho como te afirmar que isso vai melhorar. Às vezes, como é uma coisa nova, a introdução alimentar, às vezes eu não quero te desanimar, tá? Mas às vezes pode até piorar, porque como a criança vai estar tendo contato com novos alimentos, às vezes ela tem algum desconforto abdominal por conta desse contato, muda o padrão das fezes. Então, isso pode gerar um certo desconforto e pode até piorar um pouquinho o sono. Mas não tenho como te afirmar. Tem crianças que começam a comer bem, ficam um pouco mais saciados e dormem um pouco melhor. Aí não sei como é a dinâmica da sua casa. Mas pode acontecer as duas coisas. Esses são os dois cenários, né? São imensas o sono é possibilidades. sempre complexo. Lícia, você gostaria de fazer alguma pergunta? Gostaria. Eu vi que você é consultora do sono também, né, doutora? E aí, a respeito dessa questão do sono, quando é que o bebê começa a ter sonos mais regulares, né? Normalmente, assim. Olha, entender o padrão, assim, ter o padrão diurno e noturno, né? Esse ciclo bem delimitado, eles começam a entender a partir dos 3 meses. Então, até o 3º mês ainda é aquele sono bagunçado. Claro, tem crianças que dormem um pouco melhor que outras, mas geralmente aos 3 meses entendem essa dinâmica dia e noite. Geralmente, ao redor de 1 ano, eles começam a não precisar mais da mamada noturna. Não que todas vão dormir a noite toda a partir de 1 ano, mas essa necessidade biológica de se alimentar na madrugada, teoricamente, vai diminuindo depois de 1 ano. Então, assim, é muito particular, né? Cada criança tem um jeito de sono, depende da rotina, depende da dinâmica da família, mas geralmente é mais ou menos assim. Como tem essa questão de ele descobrir qual é dia, qual é noite, então eu botava a minha filha durante o dia sempre dormindo no claro. No claro. Ela sabia que era dia, e de noite eu apagava tudo pra saber que era noite. Isso. Então, é isso aí, né? É indicado dessa forma, né? Sim. Você não precisa botar para dormir no clarão, né? Não, você mas pode deixar diminuir um uma pouquinho brecha, a luminosidade, mas deixar realmente um pouquinho de Mais luminosidade para entender realmente que é dia. Quais são os sinais que a gente poderia perceber de crianças que possivelmente têm algum distúrbio do sono? Olha, o distúrbio do sono, nesse primeiro ano, por exemplo, é difícil da gente diagnosticar, porque como eles acordam muito, tem os saltos de desenvolvimento, os saltos de crescimento, é uma dinâmica muito difícil, assim, e é comum, né? Não que seja normal, muitos despertares. Claro que tem crianças que precisam de uma adequação de rotina, de alguma coisa assim, para organizar esse sono. Mas os distúrbios de sono geralmente são terror noturno, que começa geralmente a partir de 2 anos, terror noturno, sonambulismo, ou até o bruxismo, né, que é o ranger de dentes. Geralmente é mais tarde, assim, no bebezinho é mais difícil a gente ter esse diagnóstico de distúrbio do sono. Por isso que é importante a gente sempre ficar atenta a cada detalhe, a cada mudança, né? É uma coisa que, assim, eu volto a falar sobre a questão desse extremismo que a gente vê na internet. Eu via muito conteúdo dizendo que, por exemplo, nos sonos, as janelas de sono tem que deixar X minutos dormindo, X minutos acordado. E a gente sabe que na bebê prática não funciona. Então, assim, por exemplo, ela estava dormindo e se estendia daquele tempo. Tinha que acordar. Pela metodologia ensinada nas redes sociais, você tinha que ir lá acordar.
E eu acho que, assim, o importante é a gente entendendo, né? Deixar também, né? Permitir que os bebês vivam ali de acordo com a necessidade. Entender a necessidade do seu bebê. Porque tem Exato. bebê que com uma soneca de 40 minutos vai ficar bem. Tem bebê que vai fazer 40 minutos e vai acordar com sono ainda. Então, ele realmente tem indicação de tentar prolongar essa soneca. Mas aí vai ser a dinâmica do seu bebê. Você que tem que entender isso, né? Uhum. Não é uma receita de bolo. Ele tem que dormir 1 hora, ele tem que ficar 2 horas acordado, depois tem que dormir de novo. Senão, a gente não vive, né? E também enlouquece. acaba atrapalhando, né? Isso. Que o bebê fica estressado, né? Isso. Então, respeitar o tempo Do dele seu bebê. ali. Isso. Né? Tem uma outra pergunta aqui, que na verdade 2 pessoas fizeram exatamente a mesma pergunta. E eu fui olhar, elas nem se conhecem, mas é uma pergunta, né, que foi a Jaida Bezerra e a Vanessa Freitas. Elas perguntaram, lavagem nasal pode gerar otite? Olha, Jaida e Vanessa, né? A lavagem nasal é muito benéfica, até nos casos de alergia, né? Eu não falei nas crianças alérgicas, é muito legal você manter uma rotina de lavagem nasal. Mas o problema da otite em si é dependendo da pressão que você faz. Então, eu vejo às vezes que as crianças são um pouco resistentes para lavagem, então às vezes você pode acabar aplicando uma pressão muito grande e aí acaba gerando, porque é tudo interligado, né? Então gera como se fosse uma pressão. Não que isso vai gerar otite, mas pode gerar algum desconforto, pode gerar alguma coisa desagradável para a criança, sabe? Eu não sei se vocês já fizeram em vocês. Se você aplicar uma pressão maior do que precisa, você vai ver que na hora seu ouvido vai tampar. Então, acho que é isso que a gente tem que se atentar. Não ficar com medo que a lavagem vai causar essa otite, mas atentar na hora de fazer a pressão para não gerar um desconforto no ouvido da sua criança. Assim, aproveitando, não tem essa pergunta aqui, mas é uma pergunta minha. Essa questão da lavagem nasal, existe um método mais indicado? Porque tem vários métodos, né, para fazer. Tem um que seja o mais indicado? Não, qual é a orientação? Eu acho também é o que você se adapta. O que eu sinto em casa, né, eu vejo que com a seringa, às vezes essa pressão é um pouco maior, porque você tem que fazer essa força, né? E às vezes a criança controlar, né? Às vezes a criança tá lá berrando, você tá tentando mirar o nariz e um segura. Então, em casa, o que eu me adaptei melhor foi aquelas garrafinhas mesmo, porque você faz um fluxo contínuo e você não precisa fazer tanta força. Foi o que eu me adaptei. Mas tem gente que se adapta bem à seringa, tem gente que se adapta melhor a esses frascos. Tem os frascos que faz assim, aquele que tem uma curvinha assim, aí vai Tem um vai de ser o sucção teste. também, né? O de sucção eu acho legal para os pequenininhos, quando estão muito entupidos, né, que não conseguem eliminar, nem assoar o nariz e tal, eu acho bem legal. Mas tem que ser associado à lavagem, que a lavagem vai tirar mesmo o catarro que tá lá dentro. E essa lavagem, ela é indicada só nesses momentos, assim, que tá com alguma gripe, algum resfriado, ou não estando com nada, também é indicado fazer todos os dias? Eu oriento fazer só quando tá obstruído. Alguns pais gostam de fazer sempre, pra criança já ficar habituada e quando precisar, não precisar ser essa guerra, né? É uma guerra, então, na verdade. é uma guerra. Até eles acostumarem. Ainda não cheguei nessa fase. Então, alguns pais gostam, eu faço todo dia para minha criança se adaptar, mas não tem recomendação. Claro, nos alérgicos é legal, mas não precisa ser essa lavagem toda vez. Pode ser aqueles sprayzinhos que é para umidificar a mucosa. Então, assim, a indicação diária não tem. Eu indico para quando realmente está com obstrução. A Jaida, né, que ela fez essa pergunta e também ela fez uma outra. Ela falou assim: a doença pé, mão e boca pode ser pega mais de uma vez? Pode, Jaida, pode sim. Porque como é um vírus, ele pode sofrer mutações e infectar sua criança de novo. Então, uma vez que você pegou, você não tem uma imunidade duradoura. Então, é como a gripe, né? Você pega uma vez, pega de novo, porque o vírus está sempre modificando. Infelizmente, né? Infelizmente, doença chata. A Carla França, ela fez a seguinte pergunta: hérnia umbilical pode sumir com o tempo? Pode, Carla. Geralmente, a hérnia umbilical está presente
uma parte boa até dos recém-nascidos. Você vê que quando aquele umbiguinho fica estufadinho, geralmente tem uma hérnia umbilical. E conforme a criança vai crescendo, essa musculatura vai se aproximando e geralmente fecha. Geralmente até os 2 anos essa hérnia vai fechar. Às vezes pode ficar um resquício, mas geralmente não é indicação cirúrgica, nada. Geralmente ela some com o tempo mesmo. Perfeito. A Noélia Ângelo, ela fez a seguinte pergunta: o que fazer para prevenir ou minimizar as cólicas do bebê? Ai, As Noélia, temidas cólicas. outro assunto Sofridas extenso. cólicas. Outro assunto extenso e multifatorial, né? A cólica, na verdade, ela acontece por uma imaturidade do intestino do bebê, né? Na barriga, ele não estava recebendo nenhum tipo de alimento e, de repente, ele começa a receber o leite. Então, alguns bebês têm um pouco mais de sensibilidade que outros, tanto que tem bebê que passa sem cólica. Dê graças a Deus se o seu bebê não teve cólica. E tem alguns que são mais sensíveis. Então, assim, a primeira medida, né, que a gente orienta são as massagens com as perninhas, massagem circular, as compressinhas mornas, os banhinhos de ofurô para a criança relaxar um pouco mais, as posições de higiene natural às vezes pode ajudar e em alguns casos a gente precisa fazer medicação mesmo, se a cólica é muito intensa, a gente pode entrar com uma medicação para melhorar a flora intestinal do seu bebê, então vai depender muito do quadro dele mesmo. Eu achei legal essa sua posição sobre a questão de que, quando necessário, realmente intervir com a medicação, né? Porque eu mesma, assim, passei por algumas situações de profissionais da área, né? Que não, de jeito nenhum, remédio não. Mas e aí você faz de tudo. A cólica do bebê não passa. Você vai deixar o bebê com dor. Talvez Então, Eu não sou assim, eu já sou a louca, entendeu? Porque tá lá chorando, minha filha, o pediatra pode dizer o que for, eu vou e dou um remédio. Então, eu ia falar, talvez esses profissionais não tenham filhos, porque assim, na teoria, você vê uma coisa, na prática, seu filho tá se esgoelando, berrando, você vai tentar o que você tiver. Às né? vezes O pediatra disse, não dê remédio. Você tá lá no sofrimento e a criança sofrendo e vai fazer o quê, né? Olha, o meu filho eu Se sofri você muito sabe. com cólica, eu sempre que achava que precisava, eu medicava. E isso é a prática, né? E assim, às vezes está num ponto. A minha filha, graças a Deus, ela não teve muitos quadros. Ela teve poucos. E foram, assim, poucos dias e nunca mais. Mas, assim, teve alguns dias que foi muito intenso. E nem massagem ela deixava fazer. Não, na Então, hora esse da dor, primeiro eles não passo deixam. da massagem nem conseguia ser feito. A massagem porque a gente tem que fazer nos intervalos, porque quando eles estão com dor, não adianta você adianta. tentar. Eles prendem a perna, eles ficam com a barriga dura, não adianta massagear. Aí faz a compressinha morna, tenta a posição, mas tem hora que não tem jeito. E era assim, medicar não dava 5 minutos. Aliviava. Né? Aí eu ia deixar lá, não. É bem rápido. Realmente você não aguenta ver o sofrimento. Não aguenta não. E aí a gente vem para Thaísa Florencio. Ela colocou aqui várias perguntas bem pertinentes. A primeira é a questão da lactante, se ela pode comer ovo, né? Oi, Thaísa. Thaísa, né? Thaísa. Thaísa. Pode comer ovo, sim. Não tem restrição, na verdade, de nenhum alimento a lactante, a não ser que tenha um histórico de alergia, mas não tem restrição nenhuma. Inclusive, é recomendado porque tem muitos nutrientes, né? A gente passa por uma perca grande de nutrientes, né? Porque com certeza. a prioridade ali do organismo, né? Nutrir a criança. Isso. E a gente tem que ficar que se repondo a nutrir. nutrição. Tem que repor. Então, lactantes comam bastante ovo. A outra pergunta é... Na verdade, a gente acabou até já respondendo, que é a questão de que idade, né, pode introduzir o ovo na questão na criança, né? Que a partir dos 6 meses já é um indicado, a gente acabou já tratando sobre isso. E a outra pergunta é se tem uma quantidade máxima que a criança pode comer ovo, dependendo da idade. Olha, nos pequenos, geralmente 1 ovo por dia é o suficiente para suprir, né? Mas nos maiores, 1, 2...
também dá para ingerir. Muito mais que isso, a gente não recomenda pela quantidade de colesterol, né? Não é um colesterol ruim, mas na criança pequena o excesso também não é bom, mas 2 ovos por dia é bem tranquilo. Quando você fala assim da criança pequena, esse pequena seria... Até uns 2 anos. Entendi. Depois dos 2 já é mais tranquilo. Mais indicado, né? As perguntas aqui da audiência finalizaram. Lícia, você quer fazer alguma pergunta? Eu acho que não, acho que já foi bem, né? Já foi bem Esclarecedor, né? esclarecedor. Eu só queria saber assim, um pouco mais sobre a questão de crianças um pouco maiores. Né? Crianças de 5 anos, por exemplo. Quais os cuidados que a mãe poderia ter em relação a exames, por exemplo, acompanhamento, né? Porque a minha de 5 já adoece bem menos do que a pequena, né? Então, assim... Mas, assim, o que é que você orienta para a gente ficar acompanhando a rotina de cuidados, né, com crianças maiores? Não tem uma indicação formal de exames de rotina nessa idade. Só um pouquinho mais para frente, assim, 9 anos, que a gente começa a pensar nesses exames. Mas nos pequenos, a não ser que tenha alguma coisa que chame a nossa atenção, uma restrição alimentar importante, não come bem, a gente pensa que pode ter alguma anemia, alguma coisa, ou algum histórico familiar, sei lá, de diabetes, ou hipercolesterolemia familiar, né, do colesterol alto. Aí a gente, claro, pensa em investigar um pouco mais novo. Mas de rotina, criança saudável, a gente não tem por que fazer exames de rotina. Eu recebo muitos pais que chegam e falam, eu quero. E eu não vou falar, não vou pedir. Eu peço. Se o pai quer... eu colhi do meu filho no começo do ano, com 5 anos. Eu nunca tinha tido coragem de colher antes. Porque eu tenho dó. E eu falo para os pais, nossa, você tem certeza? Porque é tão sofrido para colher. Eles sofrem tanto. Então, e como não tem a recomendação, eu geralmente só peço se os pais realmente querem. Mas é isso. E o cuidado de rotina, as consultas de puericultura normal, para ver crescimento, desenvolvimento, ver se não tem nada... Aí seria indicado mais ou menos a cada ano, por exemplo, né? Uma vez por ano, fazer uma consulta. Isso. E no caso, a partir dos 9, aí você começaria a pedir... Aí poderia pedir já um perfil do colesterol, glicemia, aí... às vezes tem problema de tireoide na família, você pede hormônios tireoidianos, já começa a investigar. Né? Eu acredito que, assim, nesses casos é muito personalizado, né? A ver que a criança tá ali com algum comportamento, vamos fazer um exame. Não existe um padrão, como, por exemplo, no bebê, né? Que no bebê não é questão de exames, mas no bebê de tem rotina, as consultas, sim. Então é isso, Lícia. Você quer fazer mais alguma pergunta? Não, quero. A doutora... Eu gostaria muito de agradecer, né? Foi muito bom. Acho que foi, né? Muito bem proveitoso. Esclarecedor. Aprendi várias coisas, né? Foi que muito bom. proveitoso. Gostaria muito de agradecer o nosso convite. E espero que a gente se reencontre, né? Eu também espero. Eu também espero. Fiquei muito feliz com o convite. Muito obrigada pelo convite, o pessoal da Vaciamar, né? Muito obrigada pela lembrança e espero que a gente se encontre outras vezes. E eu também gostaria de agradecer a audiência que participou aqui no nosso podcast, né? A gente teve muitas perguntas, bastante interação. É bem proveitoso quando a gente recebe, né, essa troca, quando a gente tem essa troca. E a gente espera, né, que tenha ficado claro todos os questionamentos de vocês, né? Se vocês tiverem ainda mais alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários, que aí a gente contacta, né, a doutora novamente e esclarece essas dúvidas, tá? Essa conversa realmente, esse projeto, na verdade, ele foi com esse objetivo, que a gente pudesse fornecer, né, várias orientações para vocês e a gente ter essa troca bem legal. Então, muito obrigada para quem participou. Obrigada a você que está assistindo, né, que assistiu aqui até o final. E não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para os próximos episódios, né? Vocês sabem que sempre todos os episódios são maravilhosos, então são imperdíveis. Então fica aqui com a gente acompanhando as nossas outras redes sociais também. Doutora, mais uma vez, muito obrigada. O pessoal da Vaciamar também, muito obrigada pela parceria nesse episódio, né? E é isso.
Lembrando que a gente está chegando no São João e tem muita receita boa, tem muita coisa legal que vai chegar aí nas redes sociais, acompanhamento do São João e uma corrida que nós vamos ter agora em junho. Então, assim, tá bem agitado, tá bem animado as nossas redes sociais. Então, acompanha lá. Vale a pena, né, Lícia? Vale a pena. Então é isso, gente. Muito obrigada e até o nosso próximo OvoCast. Tchau.